Vamos mergulhar em um mistério que assombrou as ruas de São Paulo, uma história tão doce quanto macabra, que envolve um quitute irresistível. O famoso morango do amor. Preparem-se, porque o que vocês estão prestes a ouvir pode mudar a forma como veem os doces para sempre. Desliguem as luzes, peguem suas cobertas mais pesadas e deixem o medo guiar vocês nesta jornada. O doce da perdição. Uma lenda urbana paulistana em São Paulo, uma cidade que nunca dorme e que respira lendas. Há um burburinho que ecoa pelas confeitarias mais obscuras, um sussurro que se esconde entre as vitrines cheias de guloseimas. A história do morango do amor não é apenas a de um doce, é a de um segredo, um pacto e talvez algo muito mais antigo e sombrio, que se manifesta através de uma iguaria aparentemente inofensiva. Para quem não conhece, o morango do amor é uma obra-prima da confeitaria. Morangos frescos, perfeitamente maduros, envoltos em um brigadeiro de leite em pó macio e aveludado, finalizados com uma casquinha crocante e brilhante de calda vermelha, quase translúcida, que se quebra na boca, revelando a doçura do interior. É um doce que seduz pelo olhar, que encanta pelo sabor, mas que, segundo a lenda, carrega consigo uma maldição para aqueles que o preparam sem o devido respeito. Nosso conto começa com Esperanza Castillo, uma jovem confeiteira com olhos sonhadores e mãos talentosas, que chegou a São Paulo vinda de um pequeno povoado no interior do México, trazendo consigo não apenas o dom para a culinária, mas também uma sensibilidade quase mística para o invisível. Esperanza havia aberto uma pequena doceria no coração de São Paulo, na Rua Agasta, um lugar charmoso e acolhedor chamado A Doçura de Esperanza. Seu carro-chefe, o morango do amor, receita que ela jurava ter aprendido com sua abuela. Uma senhora com fama de curandeira e benzedeira, Esperanza era meticulosa na preparação de seus doces. Para o morango do amor, ela seguia cada passo com devoção. O brigadeiro de leite em pó, sem manteiga, apenas creme de leite com 20% de gordura, era cozido lentamente, mexido com paciência até atingir o ponto firme, descolando completamente. Do fundo da panela, o perfume do leite em pó caramelizado invadia a cozinha, um aroma doce e reconfortante que contrastava com a angústia crescente em seu peito. Esfriava em temperatura ambiente, jamais na geladeira, pois, como sua abuela sempre dizia, o frio matava a essência do brigadeiro. Os morangos eram escolhidos a dedo, nem muito maduros, nem machucados, lavados e higienizados com cuidado quase reverencial. Cada um era seco, individualmente, com papel toalha e deixado a secar por longas 6 horas em temperatura ambiente. Suas sépalas eram removidas com precisão cirúrgica, mas os cabinhos, aparados apenas, nunca cortados rente, para não ferir a fruta, como instruía a voz de sua abuela em sua mente. Cada morango parecia pulsar com uma vida própria, um pequeno coração vermelho, aguardando seu destino. Ao envolver os morangos no brigadeiro, Esperanza usava luvas, não apenas por higiene, mas para proteger a energia do doce. Pesava exatamente 35 gramas de massa para cada morango grande. Abria a massa na palma da mão, moldando-a em uma pequena concha para envolver a fruta. Com movimentos suaves e rítmicos, transformava cada um em uma miniatura de coxinha, um formato peculiar que se tornaria sua assinatura. Os doces modelados repousavam em tapetes de silicone, à espera do banho de calda. Mas a calda era a parte mais delicada, a mais traiçoeira. Açúcar, água, vinagre de álcool, corante alimentício em gel vermelho morango, um vermelho vibrante, quase sangue e, opcionalmente, pó para decoração comestível e glucose de milho. Tudo misturado em uma panela, levado ao fogo sem mexer, sem ousar tocar a mistura enquanto ela fervia. O ponto era testado em água gelada. A calda precisava quebrar, estilhaçar-se como vidro, jamais dissolver ou ficar puxa-puxa. Sua abuela sempre dizia que a calda era o véu do segredo, e se não fosse perfeita, o segredo se revelaria de forma terrível. Foi durante a preparação dessa calda, em uma noite abafada de verão paulistano, que o primeiro sinal se manifestou. Esperanza, concentrada em observar as bolhas subindo na panela, sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. O cheiro adocicado da calda, antes agradável, tornou-se enjoativo, quase metálico. Ela jurou ter ouvido um sussurro, um lamento, distante,
Vindo do fundo de sua cozinha, balançou a cabeça, atribuindo ao cansaço e ao calor. Naquela semana, os morangos do Amor de Esperança se tornaram um fenômeno. Filas se formavam na porta de sua doceria. Clientes elogiavam o sabor, a textura, a beleza do doce. Mas algo estranho começou a acontecer. Pessoas que compravam os morangos voltavam, não para comprar mais, mas para relatar sonhos perturbadores, sonhos com vozes murmurantes, com sombras espreitando nas esquinas, com um frio inexplicável que os envolvia mesmo nos dias mais quentes. Alguns descreviam uma sensação de anseio, uma fome insaciável que nada parecia preencher, a não ser mais e mais morangos do amor. Esperança começou a notar um brilho estranho nos olhos de seus clientes fiéis, um brilho de dependência, de obsessão. Ela sentia um peso em seu peito, uma culpa inexplicável. A lenda começou a circular de boca em boca. Os morangos do Amor de Esperança têm algo diferente. Diziam. Eles te prendem. E prenderam mesmo. Algumas semanas depois, os relatos se tornaram mais sombrios. Clientes que consumiam os doces em excesso começaram a desaparecer. Primeiro, um jovem estudante que comprava os morangos todos os dias. Depois, uma senhora que os encomendava em grandes quantidades para suas festas. A polícia de São Paulo, acostumada com os dramas urbanos, inicialmente descartou qualquer conexão com os doces. Mas os desaparecimentos continuaram e o único elo entre as vítimas era a doçura de Esperança e seus misteriosos morangos do amor. A investigação sombria. O rastro do brigadeiro maldito. O primeiro a desconfiar foi o detetive Ricardo Montoya, um homem de semblante cansado e olhar perspicaz, conhecido por sua insistência em investigar o que outros consideravam meras coincidências. Ricardo havia sido alocado para o caso dos desaparecimentos e a cada nova vítima, o nome Morango do Amor surgia com uma frequência perturbadora. Ele não acreditava em lendas, mas era um homem de padrões. E o padrão era inegável. Sua investigação começou de forma discreta. Ricardo visitou a doçura de Esperança como um cliente comum. O aroma adocicado da loja era quase inebriante, e os morangos do amor brilhavam na vitrine, convidativos e sinistros. Ele comprou um, sentiu a casquinha crocante estalar na boca, o brigadeiro macio derreter na língua, o morango fresco explodir em sabor. Era delicioso, hipnotizante. Mas, enquanto comia, uma sensação de vazio começou a se instalar em seu estômago, uma estranha urgência por mais. Ele sentiu um arrepio e a mente racional de Ricardo soou um alarme. Aquilo não era normal. Ele decidiu investigar a história do doce. Não havia registros da receita em livros de culinária convencionais, nem mesmo em antigos manuscritos. A receita de Esperança parecia ser única. Ele começou a interrogar os clientes que ainda frequentavam a loja, aqueles que haviam sobrevivido aos estranhos efeitos colaterais. Seus relatos eram confusos, muitas vezes marcados por pesadelos recorrentes, insônia e uma estranha obsessão pelo doce. Alguns falavam de vozes em suas cabeças, de sombras que os seguiam, de uma sensação de perda de controle. Ricardo precisava de ajuda. Ele procurou Isabela Ramos, uma historiadora e especialista em folclore urbano, conhecida por sua mente aberta e seu vasto conhecimento sobre as lendas e mistérios de São Paulo. Isabela, cética por natureza, mas fascinada pelo inexplicável, ouviu a história do detetive com uma mistura de curiosidade e apreensão. Quando Ricardo mencionou os detalhes da receita, o brigadeiro sem manteiga, os morangos secos por 6 horas, a calda que deveria quebrar como vidro, os olhos de Isabela se arregalaram. Ricardo, ela disse, a voz quase um sussurro, essa não é uma receita comum. Há elementos aqui que remetem a rituais antigos, a práticas de magia de amarração ou, pior, de sacrifício. Ela explicou que a ausência de manteiga no brigadeiro, por exemplo, poderia simbolizar uma pureza maculada, uma oferenda feita de forma incompleta. Os morangos, secos por 6 horas, poderiam representar a desidratação da alma, a retirada da vitalidade. E a calda que quebrava como vidro, aquilo era o mais assustador. Em algumas culturas, o vidro quebrado simbolizava o rompimento de um pacto, a libertação de uma entidade, ou a abertura de um portal. Juntos, Ricardo e Isabela começaram uma investigação mais profunda. Eles mergulharam em arquivos antigos, da cidade,
buscando por qualquer menção a doces misteriosos ou lendas ligadas à confeitaria. Descobriram registros de casos semelhantes de desaparecimentos no século XIX, sempre associados a uma doceira estrangeira que vendia um doce proibido, no bairro do Brás. Os relatos eram vagos, mas a descrição do doce, embora não fosse um morango, tinha características perturbadoramente semelhantes. Uma camada externa que quebrava, um recheio macio e uma sensação de vício incontrolável. Avançando na pesquisa, Isabela encontrou um diário antigo, escrito em um dialeto obscuro, que pertencia a um guarda de um hospício demolido no centro de São Paulo. O hospício, conhecido como Asilo das Almas Perdidas, tinha sido palco de experimentos psiquiátricos brutais e de rumores de cultos secretos. O diário, quase ilegível, descrevia a chegada de uma paciente, uma mulher chamada Dolores Vargas, que era conhecida por sua habilidade em fazer doces encantados. Dolores, segundo o diário, acreditava que podia usar a energia vital das pessoas, através de suas criações culinárias. Ela teria desaparecido misteriosamente, deixando para trás apenas uma receita em código, que Isabela, com sua expertise em línguas antigas, começou a decifrar. A cada linha decifrada, a história se tornava mais horripilante. O diário revelava que Dolores Vargas, na verdade, era uma praticante de magia negra, uma bruxa que buscava a imortalidade através da absorção da força vital de suas vítimas. A receita codificada não era de um morango do amor, mas de um doce, com as mesmas características estruturais: casca crocante, recheio macio que servia como um vaso para uma entidade sombria. Essa entidade se alimentava da energia dos consumidores, deixando-os vazios e, por fim, causando seu desaparecimento. A entidade era descrita como uma sombra doce, uma criatura etérea que se manifestava através do prazer gastronômico. Ricardo e Isabela perceberam que Esperança, talvez sem saber, havia stumbled upon uma variação dessa receita amaldiçoada. Ela havia recriado, com sua inocência e talento, um portal para essa sombra doce. Mas como a receita de Dolores Vargas havia chegado às mãos de Esperança, a resposta veio de uma pista inesperada. Uma das páginas do diário de Dolores mencionava uma linhagem de guardiãs da receita, mulheres que, por gerações, passavam o conhecimento do doce proibido, talvez com a intenção de mantê-lo adormecido, ou talvez com propósitos mais obscuros. A abuela de Esperança, uma curandeira, poderia ter herdado a receita, mas talvez não compreendesse sua verdadeira natureza maligna, ou a tivesse modificado para fins benignos, sem saber que os ingredientes certos ativariam o poder sombrio. Eles descobriram que o hospício onde Dolores Vargas esteve internada ficava exatamente no local onde hoje estava a doceria de Esperança. Uma arrepiante coincidência. Ou não. O Asilo das Almas Perdidas, um portal para o pesadelo. A verdade começou a se desdobrar quando Ricardo e Isabela decidiram visitar os escombros do antigo Asilo das Almas Perdidas, onde hoje se erguia a doceria de Esperança. O terreno, embora modernizado, ainda emanava uma aura pesada, uma energia sombria que parecia se agarrar à pele. A cada passo, a atmosfera se tornava mais opressiva, o ar mais denso, impregnado com um cheiro de mofo e algo indefinível, quase metálico, à medida que se aproximavam da parte dos fundos da doceria, onde antes ficavam as celas de isolamento do hospício, o medo se intensificava. Eles haviam obtido plantas antigas do local e sabiam que, sob a cozinha de Esperança, existiam túneis e porões que haviam sido lacrados. A cada visita, Ricardo e Isabela sentiam uma intensificação dos eventos paranormais. Sons de correntes arrastando, lamentos abafados e sussurros distorcidos que pareciam vir das profundezas da terra. As luzes da doceria, mesmo durante o dia, piscavam erraticamente e os termômetros registravam quedas bruscas de temperatura, criando bolsões de frio que faziam seus dentes baterem. Numa dessas visitas, enquanto examinavam as paredes do porão, Isabela sentiu uma tontura súbita. Seus olhos se focaram em um tijolo solto, escondido atrás de uma prateleira de doces. Com a ajuda de Ricardo, eles removeram o tijolo, revelando um pequeno compartimento dentro. Encontraram um diário, muito mais antigo que o primeiro, e uma pequena caixa de madeira escura. O diário, quase em pedaços,
Estava escrito por um dos antigos guardas do hospício, Ramiro Mendes, que registrava os acontecimentos mais perturbadores do local. Os relatos de Ramiro eram aterrorizantes. Ele descrevia a sombra doce como uma entidade faminta, aprisionada naquele local por um ritual macabro realizado por um culto secreto que havia se infiltrado no hospício. O culto, liderado por um enigmático homem chamado Octavio Solis, realizava cerimônias noturnas, onde a sombra doce era alimentada com a energia vital dos pacientes mais vulneráveis. Dolores Vargas, a bruxa que criara o doce, havia sido uma das sacerdotisas do culto, usando sua habilidade culinária como um disfarce para os rituais. A receita do morango do amor, ou sua precursora, era a chave para a manifestação da entidade. O diário de Ramiro detalhava como a sombra doce, inicialmente, era apenas uma sensação de vazio, um leve anseio por mais, mas, à medida que se fortalecia com a energia vital roubada, ela ganhava forma, tornando-se uma névoa escura com olhos brilhantes, capazes de sussurrar desejos nas mentes dos incautos, levando-os a consumir mais e mais do doce amaldiçoado. Os desaparecimentos, segundo Ramiro, eram o estágio final. A sombra doce, uma vez que a energia vital se esgotava, arrastava suas vítimas para uma dimensão sombria, onde seriam consumidas para sempre. O diário terminava com Ramiro expressando seu pavor e a sua certeza de que a sombra doce nunca poderia ser totalmente destruída, apenas selada. A caixa de madeira escura continha um medalhão antigo, feito de um metal desconhecido, gravado com símbolos arcaicos que Isabela reconheceu como runas de aprisionamento e proteção, e um pequeno frasco de vidro contendo um líquido escuro e viscoso, com um cheiro terroso. A descrição de Ramiro sobre um elixir de contenção para a sombra doce fez um calafrio percorrer a espinha de Ricardo. O impacto psicológico de tudo isso começou a pesar sobre Ricardo e Isabela. Ricardo, o cético pragmático, começou a ter pesadelos vívidos com a sombra doce, acordando suado e com uma sensação de fome insaciável. Isabela, a estudiosa, sentiu uma conexão inexplicável com a história, como se os espíritos do antigo asilo tentassem se comunicar com ela. Ela via sombras com o canto do olho, ouvia murmúrios quando estava sozinha e sentia um frio persistente em sua nuca. Eles sabiam que estavam em uma corrida contra o tempo. A sombra doce, fortalecida pelos morangos do amor de esperança, estava mais ativa do que nunca. A criatura começou a se manifestar de formas mais diretas. Mensagens enigmáticas apareciam nas paredes da doceria, escritas com uma substância viscosa e escura que lembrava a cauda do doce. Mais o fome, diziam as palavras. Às vezes, os doces na vitrine de esperança pareciam pulsar, seus corações vermelhos batendo em um ritmo inumano. Uma noite, Ricardo recebeu uma ligação anônima. Uma voz distorcida, quase sibilar, sussurrou em seu ouvido. Não interfira, detetive. A sombra exige seu alimento. A ameaça era clara. A sombra doce estava ciente da investigação. O coração da sombra doce. A origem da entidade aprofundase ainda mais nos diários e nos arquivos de Isabela, eles descobriram a terrível origem da sombra doce. A criatura não era um espírito, ou um fantasma, mas sim uma entidade elemental, nascida de um ritual antigo, muito antes da fundação de São Paulo. Tribos indígenas que habitavam a região praticavam rituais de sacrifício para apaziguar uma fome primordial que sentiam, vindo da terra. Eles acreditavam que, ao oferecer sua energia vital, garantiriam a fertilidade do solo e a fartura da caça. No entanto, um desses rituais, realizado de forma distorcida e com intenções malignas por um xamã renegado, acabou invocando uma entidade parasita, a sombra doce, e essa entidade não era puramente maligna por natureza, mas era uma manifestação de uma fome insaciável, um vácuo cósmico que precisava ser preenchido. Ela se alimentava de energia vital e, ao longo dos séculos, se adaptou para encontrar essa energia nos lugares mais inesperados. A doceira Dolores Vargas havia redescoberto essa entidade e aprendido a canalizá-la através da culinária, transformando prazer em perdição. O morango do amor era o condutor perfeito. O morango, símbolo de vitalidade e fertilidade, a doçura que engana, a casca crocante que sela a armadilha. Cada ingrediente,
Cada passo da receita não era apenas culinário, mas ritualístico. O vinagre de álcool na calda, por exemplo, não servia apenas para dar brilho e crocância. Era um elemento de abertura, uma substância que facilitava a passagem da energia. O corante vermelho intenso, não só para a estética, mas para mimetizar o sangue, a fonte primária de energia vital. Esperança, em sua inocência, havia sido a catalisadora. Sua abuela, Helena Rodrigues, de fato, havia herdado a receita, mas com uma modificação. Helena era uma curandeira, uma mulher de fé profunda, e havia tentado purificar a receita, usando a glucose de milho como um selo de proteção e as sépalas dos morangos como um manto de esperança. Ela ensinou Esperança a rezar sobre os ingredientes, a infundir neles amor e gratidão. O problema era que a sombra doce era astuta. Ela conseguia perverter a pureza da intenção, transformando-a em seu próprio combustível. A fé de Helena apenas a tornara mais potente quando o véu da proteção era rompido. E foi rompido a entidade, agora quase totalmente manifesta. Começou a assombrar Ricardo e Isabela com mais intensidade. Eles ouviam vozes chamando seus nomes no meio da noite, viam a figura etérea da sombra doce espreitando nas sombras de seus quartos. O peso em seus peitos se tornou insuportável, um anseio constante por algo que não conseguiam identificar, mas que sabiam ser o doce. Eles sabiam que a sombra doce os queria sua energia, e os estava guiando para o confronto. Final, a ameaça se tornou ainda mais palpável quando a Esperança começou a apresentar os mesmos sintomas das vítimas. Seu olhar se tornou vago, sua pele pálida, e ela sussurrava sobre uma doce melodia que a chamava. Ela estava exausta, mas continuava a fazer os morangos do amor, como que em transe. A sombra doce a estava drenando, usando-a como um canal para atrair mais vítimas. Ricardo e Isabela sabiam que não havia mais tempo o confronto final. A batalha pela alma de São Paulo, o ápice da história, estava próximo. Ricardo, Isabela e Esperança, agora ciente da terrível verdade, sabiam que precisavam confrontar a sombra doce. O local escolhido para o confronto final era a doceria, o epicentro da manifestação da entidade. Era uma noite de lua nova, escura e sem estrelas, uma noite perfeita para o terror. O ar estava pesado, denso, e o cheiro doce e enjoativo dos morangos misturava-se a um odor metálico, quase de sangue. Eles haviam traçado um plano. Isabela, com sua vasta pesquisa, descobriu que a sombra doce era vulnerável a elementos de pureza e fé, especialmente o medalhão antigo e o elixir de contenção que encontraram no porão do asilo. Ricardo, com sua experiência em combate, estaria pronto para proteger Esperança e Isabela. Esperança, por sua vez, teria que usar sua fé e o conhecimento da receita para desvirtuar a armadilha da sombra doce. À meia-noite, eles adentraram a doceria, que estava estranhamente silenciosa, exceto pelo tic-tac de um relógio antigo e o gotejar persistente de uma torneira na cozinha. A atmosfera era gélida, e a escuridão parecia se mover, se contorcer nas sombras. As prateleiras cheias de doces pareciam vazias, seus invólucros vazios, como se a sombra doce já tivesse consumido tudo. De repente, as luzes piscaram violentamente e um estrondo vindo da cozinha fez o chão tremer. A porta da cozinha se abriu lentamente, revelando um vácuo escuro e uma figura etérea que começou a emergir. Era a sombra doce. Não era uma criatura com membros ou forma definida, mas uma massa pulsante de escuridão com olhos vermelhos brilhantes que pareciam poços de maldade. Ela irradiava um frio tão intenso que parecia sugar o calor do ambiente. E um gemido gutural ecoava pelo local, enchendo o ar com um som que parecia vir das profundezas do inferno. A entidade, agora visível, começou a se mover lentamente em direção a eles, estendendo apêndices amorfos que pareciam garras feitas de fumaça. Um odor pútrido, de carne em decomposição e açúcar queimado, preencheu o ar, revolvendo seus estômagos. As vozes, antes sussurros, agora eram um coro estrondoso de lamentos e gritos de agonia, as vozes das vítimas da sombra doce. Ricardo, armado com uma lanterna de luz intensa, apontou para a criatura, tentando dispersá-la. A luz parecia incomodá-la, fazendo-a recuar por um instante, mas ela se recompôs, mais forte, mais rápida.
Ele jogou o medalhão antigo, o artefato de aprisionamento, em direção à sombra doce. O medalhão brilhou com uma luz dourada ao atingir a névoa escura, causando um grito agudo de dor na entidade. A luz dourada parecia queimar a criatura, que recuou novamente, assemelhando-se a uma figura queimada, contorcida em agonia de Isabela, tremendo, mas com a voz firme, começou a recitar as runas de aprisionamento gravadas no medalhão. Sua voz ecoava pelo ambiente, e as runas brilhavam com mais intensidade. A sombra doce se contorcia, suas formas se retorcendo como fumaça sob o vento, mas a luz do medalhão, combinada com as palavras de Isabela, estava tendo um efeito esperança. Com a ajuda de Ricardo, preparou um morango do amor. Mas não um morango do amor comum. Ela havia infundido no brigadeiro e na calda o elixir de contenção encontrado na caixa e, enquanto misturava, rezava fervorosamente. Sua fé era palpável, um escudo contra a escuridão. Para quebrar o ciclo, é preciso corromper a fonte. Isabela havia dito: o doce, antes um condutor de perdição, seria agora um instrumento de selamento. Quando Esperança terminou, ela ergueu o doce, que brilhava com uma luz suave, quase celestial, em contraste com o brilho demoníaco da sombra. Doce. A entidade, furiosa, avançou em sua direção. Ricardo se colocou à frente, tentando protegê-la, mas a sombra doce era rápida. Ele estendeu uma garra translúcida em direção à Esperança, mas antes que pudesse tocá-la, Isabela jogou o frasco do elixir em direção à criatura, que se dissolveu momentaneamente em fumaça. Esperança aproveitou a oportunidade. Com um grito de determinação, ela jogou o morango do amor modificado em direção à sombra doce. O doce, envolto em uma aura luminosa, atravessou a névoa escura. Quando tocou a entidade, a sombra doce soltou um urro de agonia que fez as janelas da doceria estilhaçarem. A entidade começou a encolher, a se contorcer, a se dissipar em redemoinhos de escuridão. O cheiro pútrido deu lugar a um aroma de terra molhada e flores frescas. A batalha foi rápida e brutal. A sombra doce tentou se reagrupar, se solidificar novamente, mas o efeito combinado do medalhão, das runas de Isabela, do elixir e do morango do amor purificado de Esperança, estava sendo devastador. A entidade, antes uma massa imponente de escuridão, reduziu-se a um ponto minúsculo de luz vermelha pulsante, que flutuou por um momento e, com um último gemido, foi sugado pelo chão. O vácuo que ela havia criado se fechou, e a energia opressora da doceria se dissipou. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração ofegante dos três. Estavam exaustos, mas vitoriosos. A sombra doce havia sido selada novamente, não destruída, mas adormecida, aprisionada nas profundezas da terra por um poder maior que sua fome. O medalhão antigo, agora sem brilho, estava no chão, perto de onde a sombra doce havia desaparecido. Consequências e o futuro, a doçura resgatada. A vitória veio, mas não sem deixar marcas. O terror da sombra doce havia imprimido uma ferida invisível na alma de Ricardo, Isabela e Esperança. Ricardo, o cético, agora compreendia que nem tudo podia ser explicado pela lógica. Seus pesadelos diminuíram, mas a memória do frio e da fome da entidade permaneceu. Ele continuou seu trabalho como detetive, mas com uma nova perspectiva, uma mente mais aberta para as nuances do inexplicável. Isabela, a historiadora, tornou-se ainda mais devotada ao estudo do oculto e do folclore. Ela publicou um livro sobre a sombra doce, alertando as pessoas sobre os perigos de se brincar com o desconhecido, e se tornou uma voz respeitada no mundo paranormal. Ela ainda sentia, de vez em quando, um arrepio nas costas, um eco dos lamentos do asilo, mas agora sabia como se proteger, e ajudava outros a se protegerem também. Esperança, a confeiteira, foi quem mais sentiu o impacto. A experiência a transformou. Ela parou de fazer os morangos do amor por um tempo, temendo a maldição. Quando finalmente decidiu fazê-los novamente, o fez com uma nova intenção. Ela mudou a receita, não mais usando o vinagre de álcool na calda, substituindo-o por suco de limão, um elemento de purificação. A cor vermelha do corante foi suavizada, e ela passou a infundir cada doce com preces e boas intenções, como sua abuela Helena havia ensinado, mas agora com um entendimento profundo do poder da fé. O morango do amor de Esperança se tornou um símbolo de resiliência,
de superação do mal, um doce que agora carregava a doçura da esperança e não a amargura da perdição. Sua doceria, a doçura de esperança, floresceu. Ela se tornou um refúgio, um lugar onde as pessoas podiam se deliciar com doces feitos com amor, sem o peso da maldição. Ela ensinava a seus clientes a importância de valorizar a vida, de reconhecer a escuridão, mas de sempre buscar a luz. A cidade de São Paulo, palco de tantos dramas e mistérios, continuou sua vida agitada, mas a lenda do morango do amor permaneceu, um lembrete sussurrado nas noites de chuva, uma história que faz com que as pessoas olhem para seus doces com um pouco mais de cautela, pois, como o Ricardo, Isabela e Esperança aprenderam, algumas lendas urbanas são mais do que apenas histórias. São avisos ainda hoje. Se você andar pelas ruas da Rua Augusta, poderá sentir uma brisa fria e inexplicável, em alguns cantos, um leve cheiro de açúcar queimado misturado a um aroma adocicado de morangos, um ícone do que um dia assombrou a cidade. E se você visitar a doçura de Esperança, poderá saborear um morango do amor feito com uma casquinha que quebra e um recheio macio. Mas agora, o doce carrega consigo a pureza e a esperança de uma confeiteira que enfrentou seus demônios. E, talvez, apenas talvez, se você for sensível o suficiente, poderá sentir a presença do bem que triunfou sobre o mal, uma fé que move montanhas e selou uma criatura de pura fome. Então, meus amigos do Rastros do Medo, esta foi a história do Morango do Amor, uma lenda urbana que nos mostra que o terror pode se esconder nos lugares mais inesperados, até mesmo em um doce aparentemente inofensivo. Lembrem-se, essas histórias, por mais fantasiosas que pareçam, muitas vezes nascem de um fundo de verdade. Acredite ou não, o mundo está cheio de coisas inexplicáveis, de forças que não entendemos e de mistérios que desafiam a nossa lógica. A própria Bíblia nos diz em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pensem nisso da próxima vez que sentirem um arrepio. Se você chegou até aqui, é porque o medo te chamou. E se você gostou dessa história arrepiante, não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer o nosso canal, se inscrever para não perder nenhuma das nossas próximas narrativas e ativar o sininho para ser notificado. E, como prometido, se você está com sede de mais mistérios, tem um vídeo incrível esperando por você bem aqui na tela. Basta clicar e continuar sua jornada pelos rastros do medo. Até a próxima e durmam bem, se puderem.